por algo que está acontecendo no âmbito espiritual por esses dias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas, em nome de Jesus, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. O versículo de número 1 em diante. Jonas, capítulo de número 1. Jonas está depois de Obadias. Ajudei? Jonas está antes de Miqueias. Ajudei? Obadias está depois de Amós. Jonas, capítulo 1. Não acharam ainda? Vou dar mais uma dica. Amós está depois de Joel. Vai lá em Daniel. Vai lá em Joel. Vai folheando. Vá à frente. Vai Ezequiel, depois Ezequiel. Jonas, capítulo 1. Vai Daniel, Ezequiel, Jonas. Ou vai lá no de Malaquias, vai voltando. Jonas, capítulo de número 1. Voltar? A glória, eu espero. Encontrar para quem pegou aquela Bíblia de aplicativo. O restante da Bíblia normal ainda está procurando. Nem procurei para eu conseguir enxergar, né? Jonas, capítulo 1, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagai, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e levantaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse:
invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens removam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar seria embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram um chamado, que está 100% preparado para o chamado. Não é porque é profeta que tem um coração quebrantado, perdoador, coração justo, coração humilde. Você vê que era um grande profeta, um homem usado por Deus, um homem que tinha uma visão, um homem que Deus se revelava para ele, um homem que Deus determinou algo na vida dele. Mas era uma pessoa que, por muitas das vezes, estava despreparado para certas funções. Quantas das vezes eu não me encontrei assim, quantas das vezes você não se encontrou assim? Quantas das vezes Deus te entregou algo, Deus confiou algo em tuas mãos, e você mostrou estar despreparado aqui, ó, dentro do teu coração. Porque não é só chegar lá e entregar a missão, irmão, não é só chegar lá e profetizar em nome do Senhor, não é só chegar lá e sair sapateando falando em língua. Você tem que ter amor para fazer a obra de Deus. Você tem que ter prazer em servir a Deus. Você tem que ter prazer em ver vidas sendo transformadas. Aleluia! Em ver a misericórdia do Senhor alcançando pessoas. Você não tem que escolher para quem você vai pregar. Você não tem que escolher quem vai se arrepender. Eita Deus! Você não tem que escolher as pessoas que vão alcançar a salvação. Simplesmente você tem que ir pregar o arrependimento. Ah, mas ele me fez tanto mal, mas ela se levantou contra mim, mas falou isso de mim, falou aquilo do outro, tem um coração duro. Olha, eu acho que não tem nem conversão, não tem nem conserto. Era isso também que Jonas achava nessa cidade. Uma cidade perversa. Uma cidade que aos olhos do profeta tinha que ser condenado no inferno, tinha que ter direito à salvação. E quantas das vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim: esse aí tem que ser condenado direto no
dizer para você que Jonas estava equivocado no seu chamado. Ele ainda não entendeu o que é ser um missionário, o que é ser um profeta na terra, o que é levar a obra de Deus a sério, o que é fazer o íntimo, o que é ter a responsabilidade de falar do arrependimento de Deus para que haja salvação sobre uma vida. E nós vemos até mesmo no erro de Jonas, Deus faz um propósito. Porque agora Deus, Ele dá ordem não mais ao homem, mas Ele dá ordem ao vento. Deus deu ordem a Jonas e Jonas fez o quê? Desobedeceu. Deus dá ordem ao vento, o que o vento faz? Obedece. Aleluia. Deus deu ordem ao vento, o vento foi em direção ao mar. E não em qualquer lugar específico, especial do mar. Deus dá ordem ao vento e o vento vai ao mar em direção ao bar, aonde estava Jonas. E Deus agora fala para o vento provocar uma tempestade. E Deus dá ordem para que o mar viesse se agitar. E na hora que Deus dá ordem para o mar, o que o mar faz? Fica agitado. Veja como é difícil lidar com o ser humano. Deus deu ordem ao Jonas, Jonas desobedeceu. Deus dá ordem ao vento, o vento obedeceu. Deus dá ordem ao mar, o mar obedeceu. Aqueles homens que estavam lá, eles não conheciam a Deus. E eles começam a clamar aos deuses deles. E a palavra de Deus, ela relata que nada aconteceu além daquilo que Deus já tinha determinado, que era uma tempestade muito forte. E a palavra de Deus diz que eles começaram a jogar no mar as suas fazendas, as suas riquezas, as suas conquistas, tudo que eles tinham dentro daquele barco que pertenciam a eles, eles começaram a se desfazer. O barco não ficar tão pesado e não ia pique, não afundar. Às vezes, irmãos, você acha que só porque você anda com o profeta, só porque você está do lado do profeta, só porque o profeta é profeta na tua vida, você vai ser abençoado. Irmãos, tem profeta que ele vem só para te trazer tempestade. Tem pessoas que andam do teu lado, que estão com você, que se diz profeta, que é pregador, que Deus usa, porque Deus usava Jonas. E quando ele chega do teu lado, é só para te trazer tempestade. E não é qualquer tempestade, não. É tempestade que faz você perder a fazenda. E ele está lá, ó, no porão dormindo, como se nada tivesse acontecendo, como se o culpado fosse ele. E você desesperado. Só porque você se apegou na palavra profética. Não adianta ser profeta e não ser obediente. Não adianta ser profeta e não ter temor. Não adianta ser profeta e não ter misericórdia no coração, não ter amor pelas coisas de Deus. Entenda isso. Para de ficar correndo atrás de profeta. Se torne um profeta. Aleluia. Glória a Deus. Se torne um profeta no meio deles. Aleluia. Mas seja um profeta diferente, seja obediente. Aleluia, Jesus. Seja um profeta obediente. Quando Deus mandar você fazer, faça. Quando Deus mandar você
sua casa, que é homem de Deus, mulher de Deus. O próprio Deus diz para ele: 120 mil homens. Olha o que aconteceu. Ele é jogado para fora do barco. Ali ele diz que vai até as profundezas dos mares, pede por misericórdia e socorro. Pede para Deus ter misericórdia dele. E ali Deus enviou um peixe muito grande. Deus enviou um peixe grande, engole ele. Naquele momento que Jonas é engolido pelo peixe, a Bíblia faz um relato de que houve um arrependimento da sua rebeldia, da sua desobediência contra Deus. E o peixe joga Jonas novamente para fora, em terra seca. Só que muitos dizem que o peixe jogou Jonas em Nínive. Só que em Nínive não tem mar. Em Nínive não tem mar. Sabe onde exatamente o peixe jogou Jonas para fora? Em Jope. No mesmo lugar onde ele caiu, onde ele foi desobediente. Teve que começar do início, começar do zero. Quer ser obediente? Quer fazer tudo certinho? Deus, comece do zero. Deus não levou ele lá em Nínive. Deus falou assim: peixe, devolve ele aonde foi a queda dele, aonde ele errou, onde ele desobedeceu. E ele foi jogado ali em Jope. Dali ele foi caminhando para mim. A Bíblia não diz que ele pegou outro barco, a Bíblia diz que ele foi caminhando. Sabe por quê? Quando Deus dá a missão, Deus proveu a condição para ele. Deus falou assim: ó, tá aqui o dinheiro, vai lá, entra no barco. Você vê que ele tinha o dinheiro para entrar no barco. Aí agora, quando Deus opera novamente, quando houve arrependimento, e a Bíblia diz que Deus fala com ele novamente, pela segunda vez, a Bíblia diz, e Deus falou com Jonas pela segunda vez. Olha a misericórdia de Deus aí na vida de Jonas. Aleluia. Aí ele foi caminhando de Jó até mim, porque ali ele já não tinha mais o recurso de Deus. Você está entendendo? Enquanto nós precisamos de ser obediente à voz do Senhor, poderia ter sido diferente. Ele não precisava de ter caminhado 800 quilômetros para chegar até mim. Bastava ele ser obediente a Deus e ter ido de barco. Bastava ter sido obediente a Deus e ter ido de barco. E às vezes a gente reclama tanto, né? Está demorando muito, estou andando muito, estou me cansando, estou me desgastando para fazer a obra de Deus. Está dando tudo errado. Por quê? Porque quando a gente decide entrar na obediência, fazer da maneira correta, do jeito que Deus quer, aí a gente tem que começar do Job, tem que começar do zero. Então não reclama não. Aleluia. A culpa não é de Deus, sabe o que é a culpa? A culpa é sua, Jonas. Jonas. A culpa é minha, Jonas. A culpa é nossa. Nós que somos a geração de Jonas. Não é isso que está escrito em Mateus 16? Quando eles pedem um sinal para Jesus, Jesus diz assim: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Uma geração de profetas, de homens e mulheres de Deus desobedientes a Deus. Jesus disse assim: ó, eu vou dar um sinal. Vocês querem um sinal? O sinal do profeta Jonas: uma geração de profetas que desobedecem a si mesmo, só faz o que vocês querem. Ele poderia dar um exemplo de um profeta, né, de um profeta obediente.
Samuel. Se viesse por um exemplo do profeta Samuel, eu ia estufar o peito e falar: eita, a obediência aqui está 100%. Pensa no homem obediente, foi Samuel. Mais do que Moisés. Claro, Deus usou Moisés com mais cidades, mas em questão de obediência, a Bíblia diz que Samuel era um homem justo, que foi juiz sobre todo Israel. E na época dele, ele foi o maior dos juízes, porque ele era muito justo. Eu era um homem muito obediente ao meu ponto de vista. Talvez você fale: eu não concordo com isso, mas essa é uma opinião minha. E agora Jesus ele faz referência de que nós somos a geração do profeta Jonas. Deus fala e a gente obedece a nós mesmos. Você é assim também? Ou é só eu? Você é assim também ou só sou eu que sou assim? Sim. Hã? Sim. E os outros? Sim ou não? Sim. Você também? E os outros que não falaram ainda? Hã? Você obedece a você mesmo ou você obedece a Deus? Hã? Pergunta difícil de responder, né? Mas não sou eu quem estou dizendo que você é a geração do profeta Jonas. É Jesus no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Ele diz que você é a geração do profeta Jonas, que não obedece a Deus, que obedece a si mesmo. E aí? Você é a geração do profeta Jonas? Sim. Não deveríamos. Deveríamos ser a geração do profeta Samuel, tanto dos outros profetas que obedeceram, mas nós somos a geração de um povo desobediente à voz de Deus. Se não for do nosso jeito, não está certo, não está bom. Já percebeu que Deus sempre está errado, você sempre está certo? Já se pegou brigando com Deus, reclamando com Deus, que Deus errou dessa vez? E mandar você fazer, mandar você ir, mandar você pegar, e te dar um não. Deus errou quando te deu um não, né? Você está vendo a geração de profetas fracos que nós somos? Nós somos uma geração fraca de profetas. Não aguentamos ouvir o não de Deus, a repreensão de Deus, o puxão por ele. Isso somos nós. Profetas despreparados para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso que você está fazendo? Ou o que você está fazendo é a tua vontade? Aleluia! Tudo que você tem passado por esses dias, você tem passado porque Deus determinou para você fazer desse jeito? Ou tudo que você está vivendo é dentro da tua vontade? Nós temos um problema sério. Não é com o diabo. O problema é com nós mesmos. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é... E Deus começa agora a confrontar Jonas. Porque Jonas não entendeu o propósito de Deus na terra. Deus ele tem poder em dar ordem às águas, ao vento, a natureza, a ponto de ele determinou para que crescesse de um dia para a noite uma árvore cresceu, aos vermes para matar aquilo que Deus deu vida. Todos obedeceram ao primeiro comando, mas Jonas era desobediente e seu coração não se alegrava no mesmo propósito de Deus. Então não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente ler Bíblia, se a gente não entender o verdadeiro propósito de Deus que está na igreja, em ler a Bíblia, em servir a Deus, em ser profeta, profetiza, pregador, adorador, não importa o que você é, dentro do teu
Você tem que entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você tem que ter os mesmos prazeres de Deus quando você serve a Ele. Você não está aqui para servir os teus prazeres, as tuas vontades, o que você acha que é certo. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E Deus agora começa a confrontar Jonas, dizendo: está tudo errado, Senhor. A sua visão ministerial está errada. Você se portou muito mais com uma árvore do que com essas almas. Este não é o propósito que eu te levantei como profeta. Irmãos, tem coisas que nós estamos fazendo que não é o propósito de Deus na nossa vida. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso que Deus te levantou. Não é para isso que Deus nos ungiu. Não é. E às vezes a gente acha que o importante é ser profeta. É isso. Jonas só levou o vento. Aqueles homens perderam sua fazenda. E Jonas era profeta. Aqueles homens perderam tudo. Tudo porque estava do lado de um profeta. Se Jonas não tivesse lá naquele bar, eles não tinham perdido suas fazendas. Você está entendendo? Tem pessoas que às vezes estão perdendo, que está andando com você, que está na desobediência. Às vezes você está perdendo coisas que você está dando com pessoas que estão na desobediência. Quando o vento vem para ele, vem para ela, vem para você também. Toma cuidado. Quem está dentro do teu barco? Quem é que está dentro do teu barco? Mas para nós já finalizar, Jonas teve um propósito no teu coração em questão de tudo isso. Livro de Levíticos. Capítulo de número 23. Levíticos, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo e Levítico. Ai, misericórdia. terceiro livro da Bíblia. Capítulo 23, verso 26. Jonas decidiu fazer dessa forma na desobediência porque existia algo no mundo espiritual. Levíticos capítulo 23, verso 26. Está escrito assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas ao 10 deste mês 7 será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Só que esse foi o motivo pelo qual Jonas foi relutante, né, em pregar arrependimento. Porque segundo o dia da expiação do livro de Levíticos, que Deus decretou isso no povo através de Moisés, é um dia pelo qual Deus age com misericórdia mais do que todos os dias do ano. E esse dia ele é real no espírito.
Ele é conhecido como o dia da expiação. Yom Kippur, o dia do perdão. Você sabia que esse dia está próximo do calendário? No nosso calendário ele cai daqui 15 dias. Dia 11 para o dia 12 do mês que vem. Dá 15 dias? 12 dias. 12 dias. Falta só mais um dia para virar um mês. Daqui 12 dias, irmãos, acontecerá isso no mundo espiritual. Esse dia ele se repete uma vez no ano, que é o primeiro dia do ano do calendário judeu, aonde é o único dia que Deus se permite revogar uma sentença. Porque no livro de Números, capítulo 23, versos de número 19, Balaão diz a Balaque: não adianta contender contra este povo, porque Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Sabe o que Balaão queria dizer a Balaque naquele momento? Com Deus não tem como negociar, porque Deus determinou, está determinado. Deus não é homem para que minta, Deus determinou, está determinado. Só que durante este período, Deus ele pode revogar uma sentença. Deus já decretou a destruição de Nínive, mas Deus falou assim: ó, diga a este povo que se não se arrepender, eu irei destruir. Aleluia. Eu irei destruir a cidade. Deus já tinha decretado a destruição, mas Deus revogou a destruição quando houve arrependimento. Nessa mesma data nós vemos Davi transgrediu uma lei. Davi é um judeu que entre adultério com Betseba. Segundo a lei, ele tinha que ser apedrejado até a morte. Betseba tinha que ser apedrejada até a morte. Mas conforme a data que aconteceu, Davi ele entra em humilhação, no propósito de jejum, consagração, veste o pano de saco e se humilha diante de cinzas. Deus perdoa ele. E o povo não cobra, dizendo: tem que apedrejar o rei, tem que apedrejar Betseba. Por quê? Porque é momento que Deus revoga uma sentença quando há uma humilhação. E Deus perdoa os pecados. Tempo determinado por Deus. Deus falou para os judeus: no mês de Elul é o mês da preparação para o Yom Kippur. Seria 30 dias de preparação. Você vai preparar o seu emocional, o seu psicológico. Você vai se preparar espiritualmente. Você vai fazer mais boas ações do que o ano todo. Você vai pedir perdão. Você vai mudar o teu quadro de vida. Você vai se posicionar mais do que o ano todo. Do dia 20 do mês de Elul para o dia 30, Rocha Hashanah, são 10 dias, onde o anjo do Senhor ele leva o livro da vida que está anotado. Tem um anjo aqui anotando tudo, irmãos. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que você está fazendo, o que você está falando. Hoje tem anjo anotando tudo aqui, ó, no dia de hoje. E ele vai dar conta de tudo que nós fizemos para levar para Deus no livro da vida. Isso vai ser guardado nos céus. No dia do Rocha Hashanah, esse anjo ele retira o livro da sala, ele leva até a sala do trono e ele coloca diante do altar que está diante do trono de Deus. E durante um período de 10 dias, Deus vai rever tudo que está escrito no livro. Deus ele vai anotar tudo. Ele vai rever tudo que está anotado. E nesse período, Deus ele pode revogar uma sentença, ou ele pode deixar como uma sentença de morte, uma sentença de enfermidade, uma sentença de derrota, para mim e para a tua vida. Mas nesse período do mês de Elul, que é esse período da preparação para o Yom Kippur, é o período que você mais tem que se santificar na tua vida. Vigiar no que fala, no que faz.
faz, do que pensa, fazer boas ações. Tem pessoas, irmãos, nessa época, principalmente quem é judeu, ele chega em você e fala assim: Deus mandou eu pagar a conta de água da tua casa. Ele vai lá e paga. Aí vai o outro e fala assim: ó, Deus mandou eu pagar a conta de luz da tua casa. Deus mandou eu fazer uma compra para você. Deus mandou te abençoar com valor. Sabe por quê? Isso é revertido 100 vezes mais. Isso é espiritual. Se você abençoa pessoas o ano todo, esse período aqui é o período do ano que você mais tem que ser bondoso, liberar perdão, se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Deus. Seja bonzinho com seu bispo. Se quer ser abençoado, seja bonzinho com o irmão que está do teu lado também. Sabe o irmão que faltou? Seja bonzinho com ele também, não esquece dele. Ama o teu irmão, ajude o teu irmão, abençoa o teu irmão, independente se ele está necessitado ou não. É algo que Deus preparou no mundo espiritual. Abençoa pessoas, principalmente neste período. Tenha um coração perdoador, um coração misericordioso. Principalmente nesse período, é o período da preparação. Só que assim, irmãos, o mundo espiritual só funciona assim.